O mistério dos corpos de mais de 2.000 anos achados em pântanos da Dinamarca. Cientistas suspeitam que brejos dinamarqueses eram locais de depósito de sacrifícios humanos para divindades da Idade do Ferro. A linha férrea entre Alemanha-Hamburgo e Copenhague, capital da Dinamarca, tem uma paisagem repleta de brejos. E a exemplo do que vem acontecendo em outras localidades do norte europeu, da Irlanda à Polônia, esses pântanos têm se revelado misteriosas tumbas. Corpos de 2.000 anos de idade vêm sendo descobertos, e muitos arqueólogos acreditam que se tratam de vítimas de sacrifícios religiosos da Idade do Ferro, período iniciado em 1200 a.C. em regiões da Ásia e da Europa, mortas e delicadamente depositadas nos pântanos como uma oferenda aos deuses. Outros acadêmicos, porém, especulam que podem ser criminosos, imigrantes ou viajantes. Porque às vezes temos a sensação de cair quando estamos adormecendo. Mensagens subliminares em músicas, o que é fato e o que é lenda. A Dinamarca tem uma das maiores concentrações de brejos, e de corpos encontrados, do mundo. Boa parte está perfeitamente preservada por causa de ácidos produzidos pelo musgo que é tão presente nesse ecossistema. Muitos corpos foram acidentalmente descobertos por coletores de turfa, substância gerada pela decomposição de vegetais de áreas alagadas que os dinamarqueses ainda usavam como combustível entre 1800 e 1960. No talvez também te interesse britânica de 21 anos conta como a ser assexuada carta de amor e mágoa, nunca enviada a mais famosa da história exclusivo. As silenciosas mortes de brasileiros soterrados em armazéns de grãos transformamos pobres em consumidores e não em cidadãos. Diz Mujica. No autópsias modernas revelaram que quase todas as vítimas, homens ou mulheres, sofreram mortes violentas. Algumas tinham marcas de forca ou cordas ao redor dos pescoços. Outras, as gargantas cortadas. O homem de Tolund foi enforcado e depositado na lama há 2.400 anos, mas de tão preservado apresenta até vestígios de barba. Pouco se sabe sobre a Dinamarca na Idade do Ferro, já que, por exemplo, não havia uma língua escrita local e poucos documentos escritos por gregos e romanos sobreviveram. Podemos apenas especular sobre o que aconteceu. Mas há um detalhe importante: nessa época, a maioria das pessoas era cremada. Sendo assim, porque os chamados corpos do pântano tiveram um destino diferente. Foi o que quis descobrir. Choque. Minha primeira parada foi Vejle, uma cidade de 100.000 habitantes a 240 quilômetros de Copenhague. Lá, encontrei Mads Ravn, arqueólogo-chefe do Vejle Museum, que tem uma fascinante coleção de artefatos, incluindo moedas romanas e broches com a suástica, símbolo que existiu milhares de anos antes dos nazistas. Todos encontrados em pântanos e considerados oferendas a deuses, possivelmente da Idade do Ferro. Em um sarcófago de vidro disposto em um salão escuro nos fundos do museu está o corpo da mulher Haraldskær, que tem uma expressão de choque em sua face. Seu rosto não era tão pacífico como o de outros corpos do pântano que tinha visto em livros. Era algo estranho, que me fez sentir que estava invadindo sua privacidade. Direito de Magemalan. Minha imagem caption. Condições ácidas em solo e água dos brejos dinamarqueses podem preservar corpos por séculos. Quando ela foi descoberta por extrativistas, em 1835, pensaram que era a rainha viking Gunhild, que, de acordo com lendas nórdicas, teria sido afogada pelo marido, Harald Bluetooth, explica Ravn. Mas isso não é verdade, pois testes de carbono mostraram que ela tem cerca de 2,2 mil anos de idade. Nada de tubarões ou cobras, 6 animais assassinos que você talvez não conheça. A mulher Haraldskær foi encontrada nua, ao lado de um manto, e tinha sido presa ao fundo por galhos de árvores, possivelmente depois de morta. Sulcos em seu pescoço sugerem estrangulamento, e análises forenses adicionais revelaram o conteúdo de seu estômago na hora da morte, incluindo milho painço e amoras, uma refeição estranha em uma sociedade orientada para o consumo de carne. Estamos fazendo análises de isótopos em seu cabelo e trabalhando com uma nova técnica de DNA que extrai material de seu ouvido interno para descobrirmos mais sobre ela, contou o arqueólogo. Mágico e sobrenatural. Ravn e eu dirigimos 10 quilômetros para o oeste até o pântano Haraldskær, onde a mulher foi descoberta. Assim como os pântanos que vi do trem, estava coberto por algas verdes brilhantes e cercado por uma camada densa de árvores com cogumelos roxos. Há algo mágico e até sobrenatural, e é fácil ver o porquê de terem sido escolhidos como locais de sacrifício,
e porque ainda exercem magnetismo nos dias de hoje. A próxima parada era Aarhus, a segunda maior cidade dinamarquesa, para visitar o Moesgaardmuseum, que abriga uma das melhores coleções sobre a Idade do Ferro na Europa. A estrela da companhia que é o Homem de Grabowly. Encontrado em 1952, esse corpo extremamente bem preservado encontra-se em posição deitada, pés e pele praticamente intactos, bem como a face, que tem uma expressão serena. O Homem de Grabowly é a principal atração do Moesgaardmuseum, assim como a maioria dos corpos encontrados em pântanos. Seu cabelo e pele ficaram avermelhados por causa de um processo químico conhecido como reação de Maillard, explica Pauline Asing, diretora de exibições do museu. Ele é realmente um homem bonito. Mas o olhar tranquilo do Homem de Grabowly contrasta com a evidência de seu fim violento. Ele foi forçado a se ajoelhar, e sua garganta foi cortada de orelha a orelha por alguém de pé por trás dele. Mas ele foi colocado com delicadeza no pântano. Pode parecer violento para nós, mas sacrifícios eram uma parte importante da vida cultural desse período, diz Asing. O museu também tem em seu acervo evidências de que os sacrifícios não eram limitados a humanos. Em 2015, 13 cães do ano 250 a.C. foram encontrados no pântano de Skotstrup, perto de Aarhus. A parada final foi Silkeborg, a 44 quilômetros a oeste de Aarhus. Lá, o Museu Silkeborg exibe corpos do pântano e um deles é considerado um dos mais bem preservados espécimes do mundo. O Homem de Tolund, de cerca de 2,4 mil anos de idade, está tão bem conservado que autoridades dinamarquesas pensaram que ele era um menino desaparecido quando foi encontrado, em 1950. Expressões faciais do Homem de Tolund impressionam assim como outras vítimas. Ele foi enforcado. A corda que ajudou a matá-lo ainda estava enrolada em torno de seu pescoço, e seu rosto estava perfeitamente intacto. Na sala ao lado estava a mulher de Ling, achada a apenas 40 metros do Homem de Tolund e que deve ter morrido na mesma época. Também se acredita que ela tenha sido enforcada, e é uma atração popular por causa de seu cabelo vermelho, amarrado em uma longa trança de 90 centímetros de comprimento, com um elaborado nó. Ole Nielsen, o arqueólogo do museu, me levou para visitar Bjældskovdal, um pântano 15 quilômetros distante de onde os corpos foram encontrados. Ao pararmos para observá-lo, pensei em quais outros segredos suas profundezas turbas poderiam esconder. Outro ângulo do Homem de Tolund, de 2,4 mil anos, que de tão bem conservado foi confundido com um menino desaparecido em 1950. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.